E hoje o Cineorna Club se reuniu para falar de um clássico da literatura e do cinema brasileiro. Hoje é dia de a gente falar sobre Dona Flor e seus dois maridos, esse clássico do nosso cinema de 1976. E é claro que os comentaristas do Cineorna Club estão aqui para falar tudo sobre este filme. Fran Lima. Oi, gente! Vamos celebrar os 45 anos de Dona Flor com esse episódio super especial. Maiara Tissi. Olá, um clássico nunca antes visto por mim, vi especialmente aqui para o Cineclube. Vamos ver o que a gente tem a comentar sobre ele. Legal. Thiago Cardoso. Salve, galera. Desde que eu assisti ao filme, não faz tanto tempo, infelizmente, eu só tô com uma música na cabeça. Ou que será? Muito bom. Gente, claro, a gente falou ali, né? Ele é um clássico da literatura também brasileira, né? Escrito pelo Jorge Amado 10 anos antes de virar filme, né? Em 1966. E daí esse clássico da nossa literatura virou um clássico do nosso cinema. Mas há tantos e tantos filmes que são baseados em obras literárias e tudo mais, que a gente quer saber aí de vocês. Fran, qual que é o teu filme que você tem o livro, você tem o filme? A gente já falou aqui de Harry Potter, né, no nosso Cineorna Club, que é um desses exemplos aí, mas qual que é o livro e o filme que você tem assim paixão e adora assistir e ler? Bom, acho que mantendo essa linha, né, de homenagem ao cinema brasileiro, eu vou trazer o Alto da Compadecida, que é incrível, assim. Eu me lembro que quando eu era criança eu fiquei extremamente viciada pelo livro, pelo filme. Criei até uma piada interna com meu namorado em relação ao Alto da Compadecida, para falar um pouco da direção do Guel Arraes, que eu acho que ele foi completamente magistral, né, ao tocar aí, um grande elenco também, e Ariano Suassuna, né, então acho que o Alto da Compadecida, ele marca um pouco também a fase do cinema brasileiro, daquele início dos anos 2000, porque, salvo engano, o Alto da Compadecida ainda é de 99 ou 2000, né, alguma coisa assim. E não me recordo de cabeça agora, mas é um filme que me marcou muito, assim, um livro também. Algo inesperado, porque na época eu tinha o quê? 9 anos, 10 anos de idade. Então, assim, o nível que eu fiquei obcecada pelo filme, pelo livro, não está escrito. Eu me lembro até hoje, quando eu ainda estava no Mirk, que é uma rede aí para as pessoas mais antigas, né? Uma rede ali de contatos, que isso já quando eu tinha uns 12, 13 anos, que eu encontrei uma amiga que era tão viciada em O Alto da Compadecida quanto eu. A gente sabia todas as falas de cor dos personagens, tanto do filme quanto do livro. Tem alguns cortes em relação de algumas cenas ali que passam pelo livro, que não tem no filme, mas são tão engraçadas e tão sarcásticas quanto o resto, que todo mundo acho que aqui já conhece, né? Porque é um filme muito clássico, um livro muito clássico. Mas, enfim, eu acho que focando aí no cinema brasileiro, não podia deixar de mencionar O Alto da Compadecida. Legal. Maiara Tissi, para você, que livro e que filme você ama, adora, tem na tua prateleira, tanto em DVD, ou VHS, ou Blu-ray, e no livro também? É engraçado que realmente não tem como pensar em Harry Potter, é a primeira coisa que vem na cabeça, a primeira ideia é Harry Potter. Mas fora Harry Potter, é um livro, na verdade, que eu comprei porque eu gostei, eu vi que ia ter o filme, eu me interessei pelo filme e fui comprar o livro para ler antes de lançar o filme. Foi Um Dia, que é um livro do David Nichols, é um filme com a Anne Hathaway,
E eu adorei, assim, meio que o cartaz, o trailer, gostei do pouco que eu vi. E quando eu fui ler o livro, eu amei, assim, muito. Fiquei apaixonada pela história, por como a história é contada, porque cada capítulo é contado por um ponto de vista, né? Um casal de amigos e tudo mais. E cada capítulo é contado por um ponto de vista em um ano. Então, assim, cada capítulo é um ano da vida deles. Então, se passa ao longo de muitos, acho que 20, sei lá quantos anos. E quando eu fui ver o filme, eu gostei tanto quanto o livro. E eu gosto muitíssimo desse livro. Fiquei surpresa com algumas coisas, fiquei feliz que eu li antes de sair o filme, que eu corri para ler. E eu adoro, gosto muito desse filme, desse livro, me toca bastante. Legal. Thiago, e para você? O que você tem aí na tua escrivaninha, tanto no livro como no DVD? Eu acho que eu sei. No caso do Thiago, é o que não é, né? O que não é. É Harry Potter e Senhor dos Anéis, mas meus xodós recentes, né, é Duna, que eu fui ver 2 vezes no cinema. Eu tenho o Funko do filme do David Lynch, tenho os 2 primeiros livros, e direto do Japão gosto muito do Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer em inglês, né, um anime que também tem um filme animado, também adoro bastante. Eu tenho um Funko recente aí também, mas da literatura brasileira eu tenho bem pouca coisa, e eu estou procurando compensar isso, né? Tanto é que no início do ano comecei a ler Capitães da Areia, muito porque eu acho que já devo ter falado aqui no Cineclube que eu tô com um projeto de documentário sobre órfãos, né? E nada mais justo do que ler Capitães da Areia, apesar de ser escrito na década de 1930, né? Não chegamos a 2030 ainda. Eu me surpreendi com muito que o Jorge Amado, ele estava muito à frente do tempo. Retratações, assim, muita diversidade, um tempo que não falava em diversidade. Deus me livre falar isso, né? Em pleno Estado Novo do Getúlio Vargas, se não me engano. E acho que sofreu com censura também esse livro. E da mesma forma eu me surpreendi com a Dona Flor e os seus 2 maridos, né? Porque, né, é aquela coisa do cinema brasileiro, né? Que é o senso comum leva muito a acreditar que é um cinema só de porno chanchado, de baixo calão. E me surpreendi com a adaptação de 76 do Bruno Barreto, né? Sônia Braga, José Wilker, Mauro Mendonça, Nelson Xavier, elenco maravilhoso, né? E é um filme muito além do que esse imaginário comum, né, falava do filme, né? Ou que as chamadas da Globo ao longo dos anos, que fizeram várias adaptações também, né? Outra com a Julia Graham e mais recentemente com a Juliana Paz, do Esquema das Pirâmides, né? Mas hoje o foco é nesse clássico do cinema brasileiro, campeão de bilheteria, é isso mesmo, né, Kelvin? Campeão de bilheteria, levou mais de 10 milhões de brasileiros em 1976 nos cinemas do nosso país, e só saiu do topo agora há pouco, em 2010, 11 anos atrás, quando perdeu o posto para a Tropa de Elite 2, né? Então vamos falar sobre Dona Flor e seus 2 maridos. No início da década de 40, Dona Flor, sedutora professora de culinária em Salvador, é casada com o malandro Vandinho, que só quer saber de farras e jogatina nas boates da cidade. A vida de abusos e noites em claro acaba por acelerar sua morte num domingo de carnaval em 1943, deixando Dona Flor viúva. Logo ela se casa de novo com o recatado e pacífico farmacêutico da cidade. Com saudades do seu amigo marido, que apesar dos defeitos era um ótimo amante, acaba causando o retorno dele em espírito, que só ela vê. Isso deixa a mulher em dúvida sobre o que fazer com os 2 maridos que passam a dividir o seu leito. Então a gente já falou ali que é uma obra
o Dona Flor e Seus Dois Maridos é baseado no livro de mesmo nome, do Jorge Amado. E quem conhece muito a história aí desse autor aí é a Fran. Fran, pode nos contar um pouco como que foi essas fases do Jorge Amado até escrever Dona Flor e Seus Dois Maridos? Olha, eu não sou especialista, mas pelo pouco de conhecimento que eu tenho, o Dona Flor, ele se contextualiza ali numa segunda fase da obra dele, né? Ele muito conhecido na primeira fase por orquestrar a obra dele com a militância que ele praticava ali no Partido Comunista do Brasil. E uma fase que durou mais ou menos até ali aos romances ditos de transição, que é uma fase de transição marcada justamente pelo Gabriela Cravo e Canela, né? Aí, na sequência, ele vai escrever alguns livros nos quais a Dona Flor acaba se encaixando, né? Ele acaba trazendo aí nuances um pouco mais da ordem da subjetividade desses personagens, muito embora não sejam personagens, se vocês forem verificar, com um aprofundamento tão grande assim, mas esses dilemas que os personagens acabam tendo é muito mais da ordem ali de relacionamentos, do cotidiano, né? E não que ele tenha deixado para trás o viés social com o qual ele sempre trabalhou. Mas isso acaba sendo trazido de uma maneira mais sutil, por assim dizer, né? Então, os especialistas costumam separar a obra dele nessas duas fases. E é muito bacana que o Dona Flor, ele traz aí essa figura do vadinho, né, que é como se fosse uma alegoria para aquele comportamento do malandro, muito associado aí com a identidade brasileira, né? E o próprio Jorge Amado, ele era candomblessista, e eu acho que tanto no filme quanto no livro são trazidas aí algumas questões relativas à prática da religião. O Jorge Amado, salvo engano, foi quem apresentou quando ele era deputado federal, salvo engano, acho que foi eleito em 45, foi uma das pessoas com maior número, assim, de votos. Foi ele que passou ali uma emenda constitucional para a prática ali de liberdade religiosa, né, liberdade de culto, justamente porque ele mesmo era candomblessista. E o filme do Bruno Barreto traz, assim, ali, mostrando em Salvador, que é onde a história se ambienta, né? Traz aí essa Salvador que não só está vista para os turistas, mas essa Salvador também que tem ali as prostitutas, os malandros, né? As pessoas ali que têm que se reinventar para viver no dia a dia, para, né, superar seus obstáculos ali, das suas condições de renda, né, condições de vida. E o vadinho, ele é como se fosse essa alegoria, ao passo que o Teodoro já é mais uma representação dos valores pequeno-burgueses, né, da moralidade, ele é recatado, né, enfim, um burocrata, né, então é bem interessante como ele consegue trazer essas figuras ali, essas nuances dos Brasis também, se a gente for pensar, porque ele está trazendo um Brasil mais profundo quando ele trata do vadinho, né, aquilo ali que está por baixo dos tapetes, e também traz esse Brasil da ordem, né, da moralidade e tudo mais, com a figura do Teodoro. E daí a gente tem a Dona Flor que fica nesse centro desse embate, né? E ela tem que, com base nesse conflito material que é trazido para ela, resolver ali como que ela vai lidar dali para frente com seus relacionamentos. Então, apesar de ser um romance que está inserido nessa segunda fase, que muitas pessoas, muitos críticos literários acabam atribuindo uma fase em que não se vê tanta qualidade mais assim na escrita do Jorge Amado, porque ele estaria supostamente se dedicando à escrita de best-sellers, me parece que ele conseguiu acessar ali também essas questões populares de uma maneira super acessível, até porque a linguagem utilizada no livro é uma linguagem popular, é uma linguagem que muitas vezes você pode acabar se perdendo ali nos diálogos, porque ela traz essa coloquialidade, né?
Mas, enfim, Dona Flor é isso, e a gente já mencionou aqui brevemente sobre as atuações. Eu não poderia deixar de destacar a atuação do José Wilker, que eu amava muito José Wilker, um dos meus grandes crushes da minha vida. Porque é um homem culto, né, gente? Homem fino, culto, maravilhoso. E, enfim, é isso. Legal, Fran. Mai, você assistiu pela primeira vez agora Dona Flor e seus dois maridos, né? Qual foi a sua percepção? O que você acha? O que você achou dessa obra? Eu achei diferente do que eu imaginava. Eu imaginava algumas coisas bem diferentes, assim, mesmo a trajetória, assim, narrativa. Como você disse agora na sinopse, né? Que logo ela casa de novo. E na verdade no filme não, né? Tipo, demora. Eu achei que realmente ia começar já com a morte dele, ela se casando novamente, ser um pouco sobre esse trio, sobre essa tríade, essa dinâmica entre os três, né? Mais ou menos. Claro que ela ali, naquela... de uma forma com um, de outra forma com o outro, e que seria mais sobre isso, mas na verdade é muito sobre a relação dela com o Vadinho, né? É muito isso, e o que ela quer depois disso, mas assim, lá para 1 hora do filme, depois que ela começa a se relacionar com o... Como é que é o nome do outro? Nem sei, gente. O Teodoro, isso. Então eu achei que ele tinha mais presença na história também, não sei como é no livro, né? Mas ali eu achei que era muito sobre ela e o Vadinho em relação a ela, como é que era essa relação, como que ela era também, de certa forma, oprimida nessa relação, né? É bem problemática a relação deles, totalmente problemática, inclusive. Mas é isso, né? É o malandro, o que representa o malandro? O que é o malandro? E onde estão os malandros hoje? Precisamos ficar atentas, porque os malandros estão disfarçados, mas eles existem por aí. Então, assim, é um pouco, tipo, como que esse tipo, né, se esconde num charme, às vezes esconde agressividade, esconde um monte de problemática, assim, num charme do homem livre, do homem não sei o quê. E ela ali fica muito um pouco... Ela só consegue lidar, né, com o que é dado para ela, e também com essa falta que ele faz num âmbito muito específico, que é o âmbito sexual, né? Que uma mulher não tinha como ser livre, assim. Então, essa liberdade que ela tinha com ele, que eu acho que ela busca depois ainda com ele, né? Que era algo também que não podia ser muito dito e exposto para a sociedade, nem para o marido novo dela. Enfim, eu achei que foi bem surpreendente nesse sentido, porque eu não imaginava que eram essas relações, que eram esses temas que iam ser trazidos. Achei que era até um pouco mais de comédia, assim, não? Mas eu super entendo a relevância dele e como ele vem numa época também bem específica ali, né? Ele tem um pouco de cinema novo, mas ele traz um pouco da porno chanchada também. Eu senti muito de porno chanchada, né? Ali, né, nessa liberdade que a porno chanchada trouxe. Acho que se não tivesse porno chanchada, não teria Dona Flor e seus dois maridos, né? E se não tivesse cinema novo, também não teria. Então parece que mexeu num caldeirão ali e colocou... e surgiu esse filme que se tornou popular exatamente, que eu acho que tem essa brincadeira de tipo... É um pouco de porno chanchado, mas com requinte. Então, quem não tinha coragem de assistir a porno chanchado e falar que gostava, pode falar que gosta de Dona Flor, né? E vice-versa. Quem só gostava de cinema novo pode falar que gosta né? Então, ele chegou numa brecha ali muito interessante. Acho que é por isso que é o grande sucesso. Então, e, de novo, as interpretações, né, são muito boas, toda a locação, toda a dinâmica ali com as vizinhas, esse fato dela ser também uma empresária, empreendedora, né? Então, acho que trouxe muitas novidades para o cinema e muitos debates também interessantes. Eu só fico com receio que isso dá passação de pano por esse Vadinho. Acho que temos que ficar atentas com esse personagem aí. Não dá pra falar que ele é todo na diversão, na libertinagem. Não é bem assim também. Mas Sônia Braga é incrível. Maravilhosa sempre. Sônia Braga aqui do Paraná, né? Nossa conterrânea aqui de Maringá. Thiago, falando um pouco dessa pegada aí que a Mai trouxe sobre a direção do filme, né? Foi dirigido pelo Bruno Barreto, né? Um cineasta super conhecido aqui nosso, né? Que dirigiu com 21 anos Dona Flor e seus dois maridos e depois
Ele dirigiu também outra obra, né, do Jorge Amado, que foi Gabriela, né? Ele também dirigiu, junto com a Sônia também. Como que podemos falar um pouco dele, Thiago, na importância do Bruno Barreto para o cinema nacional, dos filmes dele, da filmografia dele? Nossa, eu não assisti praticamente nada dele, assim, né? Até recentemente, esse ano eu acho que tomei uma maratona de Bruno Barreto e por acidente, assim, né? Porque recentemente eu vi na HBO Max a minissérie, né? Porque é uma temporada só, O Hóspede Americano, né? Que trata de um dos grandes personagens do Brasil, que é o Marechal Cândido Rondon. E eu gostei bastante, assim, né? Claro que não tem todo um atrativo, não é uma produção rebuscada que vai buscar ali, né, enquadramentos extravagantes. Conta uma história que é muito invisível pra gente, né? Então acho que desde aquela época de Dona Flor, aos 21 anos, o cara já ter uma maturidade para trazer um retrato tão plural assim do Brasil no meio da década de 40, né? Então ele retratou muito bem. E trabalhando com as linguagens também, né? Porque ali no Dona Flor é meio que um negócio alinear, porque começa mais ou menos no meio, né? Daí passa por um longo flashback, e aí que a gente vê a resolução, né? E aí, né, depois, posteriormente, que vem aquela cena icônica dos três caminhando. Saindo da igreja. Né, então acho que ele conseguiu fazer uma marca logo tão cedo, assim, pô, invejei. Eu aqui com 32 não consegui nem fazer um longa ainda. Não, e ele já começou muito cedo, né? 21, esse Sucessão, mas ele começou a gravar com 17 anos, então ali foram 4 anos gravando antes do sucesso de Dona Flor. E falando do sucesso de Dona Flor, Fran, esse filme levou mais de 10 milhões de espectadores aos nossos cinemas. O que você acha que é o ponto-chave que levou todo esse pessoal a assistir Dona Flor e seus dois maridos no cinema naquela época? Bom, eu acho que para além do elenco, né, que já foi um chamariz em si, por ter principalmente a Sônia Braga ali no centro de tudo, eu acredito que isso se deva também ao fato do livro já ter sido um best-seller, né, o livro do Jorge Amado já era consagrado à época, e acredito que ele se tornou aí popular justamente devido a esse enredo dele mesmo, né? Que eu acho que acaba trazendo um pouco dessas contradições que nós temos na nossa vida enquanto povo brasileiro, né? Essas contradições entre o espectro ali da malandragem e o da ordem, progresso, etc. E acho que só retomando um pouco ali sobre a figura do Vadinho, me parece, né, que o fato dele estar inserido aí, ser relacionado com essa alegoria do malandro, não significa, obviamente, que é uma figura que também não tem as suas contradições e suas problemáticas, até porque, se a gente for fazer uma associação aí com a nossa história tem malandragem, mas tem muita violência, tem muita agressividade, né? História enquanto país. Então, eu acho que os personagens, eles acabam se relacionando a tudo isso. Então, essa dinâmica aí que se conseguiu estabelecer entre o trio, né? E acho que foi aí um pouco desse caldo aí do sucesso, tanto do sucesso na literatura quanto o sucesso na bilheteria dos cinemas. E, enfim, eu ia comentar mais alguma coisa a respeito do trio, porque eu acho engraçado que, se a gente for pensar, né, só a Dona Flor vê o Vadinho. É só ela ver ele, né? Ele vem num momento em que ela está sentindo falta de algo, né? Ela está sentindo falta ali de algo que ela acabava não tendo nesse novo casamento. E a cena ali, clássica, eu acho que é uma igreja no Pelourinho mesmo, que é aquele bairro famoso, né, de Salvador. Salvador.
É uma cena do final, eles estão saindo justamente de uma igreja, né, gente? Então, assim, nada mais simbólico do que esse confronto de valores ali, em que tá tendo uma multidão, mas que, novamente, ali, aquele lado dela, né, e que ela não precisa ser tão comedida assim, ela pode caminhar junto com aquilo, porque as pessoas não necessariamente estão vendo, né? Elas não estão necessariamente vendo. Então é bem, bem interessante, assim. Eu acho que são momentos, assim, da história do cinema e da história do Brasil em si, que eu gostaria de ter vivido, né? Porque se a gente for pensar, foi um filme que foi lançado ainda no contexto da ditadura. A gente tem o próprio Chico Buarque, que faz parte ali que assina, né, a canção original do filme. A gente está no momento em que, obviamente, a ditadura ela já está se ruindo, mas ainda assim é um contexto bem tenso em termos políticos no Brasil, né? Então, queria ver como é que foi essa comoção, assim, na época, um filme como esse de um autor, né, inspirado no livro de um autor bem crítico a esses posicionamentos aí, essa questão da ditadura. Legal. Mai, a gente falou do sucesso de bilheteria e público, né? Mas ele também foi sucesso no Festival de Gramado, ganhou Kikito, no Globo de Ouro foi indicado na categoria de melhor filme estrangeiro, e no BAFTA recebeu a indicação de melhor revelação pela Sônia Braga. Ela é muito forte no filme, a personagem dela a gente já falou um pouco aqui, né? Você falou que ela é uma empresária, né? Professora de culinária, tem lá a escolinha dela de culinária que apresenta até muitos pratos típicos da Bahia, né? Qual que é a importância dessa personagem feminina lá em 1976? Eu acho que é isso mesmo, é mostrar um lado que é incomum ser mostrado ainda hoje, né? Que é uma protagonista que mostra as suas dualidades e as suas duas faces e muitas outras. E o que acontece exatamente quando ninguém tá vendo, né? Como é que ela é só com o Vadinho, né? Como é que ela é com as amigas. E exatamente que tudo faz parte, né? É complexo, então a gente se relaciona também quando a gente vê uma personagem assim na tela, né? Uma personagem que mostra o que tá nas sombras de si, na sombra das suas relações, né? Como é que ela é essa mulher que tem, por exemplo, tem uma cena que ele vai realmente atrás dela para agredir ela, mas ao mesmo tempo ela tá ali e tá com ele, é uma parceria também, e ela tá ali trabalhando, mas ela também tá com as amigas, e ela também tem as necessidades, enfim, é todo um universo, né, que se deixa mostrar, se deixa passar nessa história. E eu acho que é isso também que faz, eu acho que tem algumas coisas muito interessantes também, tecnicamente falando, né, nesse filme. Tem uma cena que eu gostei muito, que é daquela fala do prato favorito dele. E daí começa uma voice-over, assim, com uma montagem dela mostrando o prato. Eu já falei, gente, isso daí é canal de culinária no YouTube hoje usa esse tipo de montagem, esse tipo de narrativa ainda, sabe? E é muito legal, porque é sensorial, é emocional, quando ela mostra um prato, que na verdade não é só um prato, né? É sobre a relação deles, é sobre a falta que ele vai fazer, é sobre como ela preparava aquilo para ele, é sobre cuidado, é sobre emoção, sobre saudade que vai ficar. E ao mesmo tempo é uma voice-over super dinâmica, assim, uma montagem assim, de cena muito legal. Então, acho que além da história em si, né, que enfim, já existia com Jorge Amado, eu acho que a transposição para as telas também foi muito ousada e muito interessante, e não deixou nada de fora, imagino, né? Não li a obra do Jorge Amado, mas ele não parece que segurou nada, né? Nessa criação. Então acho que isso que acaba conquistando também. A gente quer filmes ousados, né? Como Cidade de Deus, por exemplo. Por que Cidade de Deus foi esse estouro? Porque também mostrou todas as vulnerabilidades, complexidades, as coisas que não fazem sentido e fazem sentido, e toda a nossa verdade, né? Como brasileiros mesmo. Então, quando você se mostra como brasileiro num filme nacional e joga a verdade aí pra tela com uma técnica muito bem feita, tem essa consequência, né? Que Horas Ela Volta também fez isso, né? Traz machucados da nossa sociedade sem vergonha de ser. E sim, mostrando, sim, somos assim, lidamos com isso, e temos isso de bom, isso de ruim, e somos isso. Então, acho
que tem a ver com essa coragem até. Muito bom. Thiago, a Mai falou um pouco sobre a parte técnica ali, né? Que outras questões técnicas você destacaria no Dona Flor e Seus Dois Maridos? Acho que o uso das cores é muito evidente, assim, né? Não só por causa do pijamão do Teodoro. Pelo amor, que pijama horroroso! Né? E fica toda aquela cena barata também, né? Que a Dona Flor toda na expectativa, né? Vai ser bom, né? O cara tem dinheiro, né? Aí vira um momento de terror, né? Mas acho que os usos das cores, assim, principalmente nos cenários, a casa também é um personagem, se for ver, né? Tem muito da crítica, né? De trazer, pontuar objetos, outras coisas irracionais como personagens, né? Mas mostra muito, né? Do que muda ali, né? Eu acho que quando ela tava com o Vadinho, a casa não era tão bem cuidada, né? Por causa do óbvio, existia um contraste ali, né? E depois muda muita coisa, né? As cenas noturnas são interessantes também, né? Porque não é todo aquele breu ali, né? Existe um cuidado estético ali para fazer umas cenas atrativas ao olhar, né? Mas eu quero chamar a atenção daquela cena na igreja também, né? Que a gente já falou bastante da igreja, é um ícone comum nas obras do Jorge Amado, né? Mas aquela conversa do Vadinho com o padre lá sobre a cara do anjo também é outro barato, né? E daí tem uma surpresa no filme. Eu ia falar, você lembrou, eu ia falar alguma coisa relacionada a essa cena ali agora. Nossa, essa cena é maravilhosa. Santa, assim, todo... E essas alfinetadas nos costumes da igreja são muito bons, né? Não só nessa parte da alfinetada, mas como em toda a sociedade, né? É um retrato de toda a sociedade ali, como a Fran mesmo colocou, né? Ela saindo de uma igreja, de um lado todo de terno, certinho e tal, e o outro do lado pelado, saindo inteiramente pelado, né? Então esse comparativo, né? Que na verdade todo mundo né? Não tem... Todo mundo tem os lados, então ele é muito bom e compara muito bem a sociedade brasileira. Para terminar, quais cenas ou qual cena você destaca aí, Dona Flor e Seus Dois Maridos? Justamente essa que o Thiago já antecipou, que essa que ele está conversando inicialmente ali com o padre, ele pergunta sobre como que o anjinho ele estaria olhando ali com outros olhares, né, para aquela senhora ali que se põe, na qual ele está sob seus pés e tudo mais. Acho que também tentando cutucar, como o Thiago bem falou, esses costumes da Igreja Católica, o fato de enaltecer as mulheres de uma maneira bem, assim, né, bem complicada, né, e sem permitir se viver esses prazeres da carne, porque, afinal de contas, estamos falando da Virgem Maria, né? Então, eu acho essa cena muito, muito maravilhosa. A última também, né, icônica ali, que tem a descida deles no Pelourinho. E eu gosto muito da cena em que a Dona Flor ela vai ali àquele prostíbulo para localizar uma pessoa que supostamente seria uma das amantes do Vadinho, né? Ela tá com essas suspeitas e tudo mais, ela vai até ali. Eu achei que é muito interessante como que o Bruno Barreto não escondeu nada, assim, daquela ambientação ali naquele prostíbulo, mostrando como as coisas eram ali e tudo mais. Isso também acontece em umas outras cenas em que ele mostra as pessoas fazendo aquelas brigas de galo, né? Ali com os bichos e tudo mais. Então é para jogar bem assim qual que é a real assim de Salvador, né? Que não tinha só aquela parte turística mais pomposa, mais voltada ali para as pessoas que estão, né, buscando algo que seja
mais alinhado com os bons costumes, né? Mas que também é uma realidade da própria cidade, esses contrastes também, que são contrastes entre riqueza e pobreza, né? Então eu acho que essas cenas aí, elas são muito interessantes por causa disso. Legal, muito bom. Mai, e para você, que cena que você destacaria, ou que passagens? Além dessa que eu já comentei do prato dele, que ela comenta e vai mostrando ali, além de ser também um ótimo jeito de mostrar o que ela faz da vida, né? Como é que ela se expressa no mundo também. Eu achei que aquela cena de culinária é bem interessante, daquela receita praticamente que ela dá. Eu gostei muito E é interessante como o Thiago falou, né, das cores, né? Nessa hora me chamou muita atenção as cores do prato. E é super típico, né? Também já mostra ali que é Salvador, faz todo, tudo se encaixa nesse prato aí que ela compartilha, né? O dendê e tudo mais. E eu gostei muito também, que também é muito sobre Salvador. Salvador também é um personagem, né? Assim como o Thiago falou das cores, né? Salvador é um personagem ali muito bacana no filme, muito presente sempre. E já de início, né? A gente começa com o carnaval e a morte dele no carnaval. E eu gosto muito, falando agora da cena específica, te respondendo, do funeral dele. Porque o funeral acontece enquanto tá rolando o carnaval, né? Então é uma cena super soturna e, né, uma lamentação silenciosa até, né? Tem uma amante dele que tá um pouco mais chorosa, um pouco mais escandalosa ali, que é também interessante. Essa dinâmica, né, dos amigos todos, assim, meio se confortando, e a outra lá apaixonadérrima, tipo, lamentando super alto. Mas eu gosto do fato de estar nesse ambiente, nesse momento, e a gente ouvir o carnaval. O som dessa cena é muito marcante. A gente não vê mais o carnaval, ele morre, a gente não vê mais o carnaval, mas a gente está ouvindo, o carnaval está presente, a cidade está presente, a festa, o jeito dele ser, está presente ainda. Ele está, né, ali no caixão, mas a gente ouve o que era a vida dele ao mesmo tempo, né? O som dessa cena eu achei muito legal, muito invasor quase da cena, assim, de uma forma muito metafórica. Boa. Eu acho que Thiago, e para você? Não, só complementando a Mai, porque, nossa, é super válido esse argumento da cena do enterro, né? E de ter um som de fundo, porque no cinema brasileiro, até uns 25 anos, 30, assim, era difícil ter um cuidado no som secundário, né, de fundo, porque, né, o som sempre foi complicado tratar no cinema brasileiro, né? Mas aquele ruído que não é ruído, né? Não é um ruído, ele complementa, ele fala alguma coisa. Antes era só dublado, né? Daí ficava aquela coisa de estúdio, assim. Agora tem estúdio, né? As vozes, o trilha e mal objeto, né? Mas aí tem mais uma trilha ali desse fundo do carnaval rolando lá, né? Mas de cena que eu gosto é aquelas que eu falei já, né? Do Anjo, é muito boa. E tava lembrando que a cena da Serenata, que até tem o Nelson Xavier, né? Tremendo ator que também se foi. É bem bacana, ali que mostra essas reconciliações, né? Diz muito sobre esses brasileiros tão claudicantes. Eu justamente ia destacar a cena da serenata dele, que é muito boa, e a Mai falou ali sobre cenas noturnas, né? Tem essa questão aí sobre essas cenas noturnas também, então eu acho bonita a fotografia nesse ponto dessa serenata, eu acho bonito, com eles todos vestidos terno branco e tudo mais, fica uma coisa bem legal em tela. Dona Flor e seus 2 maridos está disponível para quem quiser assistir, quem é assinante, né, no Globoplay, então vale a pena conferir lá este clássico do nosso cinema. Assim como as adaptações, inclusive. Os 3 filmes estão no Globoplay, né? O original, o dos anos 98, né? De 98, e o mais atual. Até isso, de 2007, todos os filmes. E também lembrando que tem uma versão aí americana, né? Vamos destacar,
do filme, que é Meu Adorável Fantasma. Para quem quiser assistir, é de 1982. Então, vale a pena dar uma conferida como que os gringos adaptaram o nosso Jorge Amado aí nas telas. Porque Gente, estadunidense tem preguiça de ler legenda. Boa, é bem isso. É bem isso. Se bem que o filme foi distribuído lá pela Warner, então eu achei estranho não estar no HBO Max, mas tudo bem, né? Vamos seguir com a distribuição nacional mesmo. Gente, muito obrigado para você. Confere todos os episódios do Cine Orna Club lá no nosso YouTube e até o próximo. Obrigado, gente. Até. Tchau, gente. Galera, Obrigada. viva o cinema nacional. Tchau!